da tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos nossa vida e tudo que está ligado a nós aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Pedimos a tua bênção, Senhor. Guia os nossos passos, abençoe a nossa casa. E se houver alguém doente dentro de uma casa que está aqui nessa oração, que seja curado totalmente, completamente, que toda virose, paravirose, toda infecção, inflamação, dor, febre, retire-se agora dessa pessoa e que ela seja curada totalmente. No nome de Jesus Cristo, liberamos uma palavra de saúde total, completa, perfeita, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que venha sobre nós o teu favor, que venha sobre nós tua graça. Envolve-nos, ó Deus, e tudo aquilo, Senhor, que está conectado a nós, seja cercado por muros de fogo, pelos teus anjos, Pai. Como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, livra-nos de toda armadilha, de toda maldade. Que o dia de hoje seja uma bênção. Consagramos o dia de hoje para que seja um dia de milagres, de portas abertas, um dia de boas notícias, um dia de grandes bênçãos, de grande favor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu tenho uma palavra profética para derramar sobre a tua vida. O que é uma palavra profética? É uma palavra que vem de encontro com aquilo que a gente está passando e nos dá direção para sair daquilo. E hoje eu vou derramar uma palavra profética sobre a tua vida. Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Jesus Cristo cura, opera milagres. E Ele tem me dado o privilégio de ser testemunha da glória de Deus aqui nessa terra. Eu recebi o testemunho da Renata e ela escreveu assim para a gente: me chamo Renata, tenho 39 anos e fazem 15 anos, olha só, 15 anos que tomo remédio para hipertensão. Estava tomando 5 remédios por dia e, para minha surpresa, o médico suspendeu o uso de todos, deixando apenas um por dia. Orava muito pela cura e para tirar esses remédios, e para a honra e glória do Senhor Jesus, minhas preces estão sendo atendidas. Obrigado por essa missão maravilhosa, que é trazer vida nova às pessoas. Que Deus te abençoe muito, para que continue essa jornada de bênçãos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus Cristo cura, Renata. Jesus Cristo cura, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Para Ele não existem impossíveis. Coloque a fé nele, não coloque a fé em mim. Eu sou homem, sou falho, eu tenho muita limitação, mas me movo no reino de Deus e acredito no poder de Deus. Por isso, eu quero pedir a você que está entrando agora nessa oração, que você deixe a sua curtida, por gentileza, isso ajuda em que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar com pelo menos 7 pessoas, faça isso, agora mesmo. Mande para alguém que está começando o dia e precisa ouvir essa palavra, porque essa palavra que contém livramento. A palavra de hoje contém livramento. A Bíblia nos diz, em Gênesis 39, no verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu quero falar um pouco hoje de quando José estava na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar ele era um comandante de uma guarda do faraó, então era um homem importante. José foi comprado como escravo por Potifar. E a Bíblia diz que ali, mesmo escravo, Deus tornou ele próspero, abençoado.
todos os negócios de Potifar foram colocados nas mãos de José. Aí a gente se pergunta, como que um homem comprado como escravo, numa terra distante, num lugar distante, esse homem prospera de tal maneira que ele alcança a graça diante de um dos maiores homens que havia ali no Egito. Poxa, esse homem era comandante, Potifar era comandante do faraó. Podia entrar e sair diante da presença de uma das maiores potências que existia na época. E José prosperou lá. Deus o colocou como administrador de toda a casa de Potifar, ou seja, é a mão de Deus sobre ele. Era a mão de Deus sobre ele. Quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa prospera. Não importa onde ela estiver. Ela pode estar aqui no Brasil, como na parte mais distante do Brasil, até numa ilhazinha pequenininha. Lá Deus prospera ele. Porque quando uma pessoa teme a Deus, é uma boa administradora, é uma pessoa que sabe a importância das conexões, a importância da excelência e discerne para quem trabalha. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que não discernem. Tem pessoas que não discernem para quem trabalham. Elas não discernem, elas não conseguem entender, sabe? A bênção que é trabalhar para certas pessoas, estar com certas pessoas. Não tem como você tratar como comum. Nós temos que tratar todos bem, mas não tem como você tratar de maneira normal uma pessoa que você serve ela, seja com seu trabalho, seja com seu talento, seja, sabe, como uma oportunidade. Não tem como você servir essa pessoa de qualquer maneira. Você tem que servir ela com excelência. E a Bíblia ela é mais ampla ainda, porque ela diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, no reino de Deus, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. E essas características todas de José me chamam a atenção, porque eu vejo um homem totalmente comprometido com a sua missão, um bom administrador, rendendo nos negócios de Potifar, e a tal ponto que ele prosperou na casa de Potifar. Ou seja, ele não era, sabe, o quinto carimbador lá dentro. Não, ele era o líder geral de toda a fazenda, de todos os negócios. Ele comprava, ele vendia, ele administrava a casa, o dinheiro ficava com ele. A Bíblia diz que Potifar só sabia do pão que ele comia em casa, porque o restante tudo da sua vida estava nas mãos de José. Olha como Deus abençoava José. Olha como a mão do Senhor estava sobre José. Às vezes não estamos prosperando porque não estamos sendo bons administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Não estamos sendo fiéis ao que Deus colocou nas nossas mãos. Não estamos sendo íntegros àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não sabemos nos relacionar com as pessoas, não sabemos servir as pessoas. E sabe, meditando aqui em Gênesis capítulo 39, eu fico impressionado com a maneira como José servia a casa de Potifar, a responsabilidade dele. Só que daí começou a acontecer uma coisa. A Bíblia nos diz no verso 7 de Gênesis 39, presta atenção: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Tudo o que tem, menos você, disse para ela. O próximo versículo fala sobre isso. Ou seja, a mulher se apaixonou por José. A mulher do patrão.
se apaixonou por José. E a coisa ficou feia, porque a Bíblia diz que ela começou a tentar assediar ele todo santo dia. Todo santo dia. E eu fico imaginando, sabe, como deve ter sido difícil para José manter-se íntegro a Deus e fugir do laço do inimigo. E mais, ele estava correndo risco de vida. Por quê? Porque se de alguma maneira o marido desconfiasse dele, ele estaria morto. Então, José se manteve íntegro a Deus, mesmo diante da tentação. Eu vejo pessoas que não se mantêm íntegras quando são tentadas dentro da empresa. Quantas vezes eu ouvi de pessoas roubando da empresa? Sabe, empresas que tiveram perdas financeiras porque foram roubadas. A falta de integridade não faz você só perder o emprego. A falta de integridade faz você perder bênçãos. Bênçãos não só do agora, mas do futuro. Eu não estou falando só de emprego, eu estou falando de outras coisas. Por falta da integridade, de se manter íntegro aos seus princípios, ao que é certo. Às vezes a pessoa sabe de algo errado dentro da empresa, sabe? Que alguém está roubando, que alguém está fazendo uma coisa que não deve e fica calado, porque não quer se incomodar, porque não quer se envolver com o problema. Ei, você é responsável também pela prosperidade do lugar que você trabalha. Você tem que ter esse tipo de integridade. Quer que Deus te abençoe, seja íntegro. As pessoas não crescem mais aonde elas estão porque elas não são íntegras, elas não são leais. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis dessa terra. Deus não procura os bons, Deus procura os fiéis. O melhor líder não é o líder que é bom, o melhor líder é o líder que é fiel. Pode não ter, sabe, muitas capacidades humanas, pode não ter muitos títulos e méritos, mas se é leal, vai crescer e vai prosperar. Só que José cometeu um erro, e eu vou mostrar para você, e por isso que eu disse que essa palavra aqui continha um livramento de Deus. Olha o que está escrito no verso 11. Sucedeu que, certo dia, veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A Bíblia nos diz para fugir da aparência do mal, gente. Ele entrou dentro de casa, ele estava acostumado a entrar, talvez tivesse algum escritório lá dentro, não sei. Mas ele entrou lá para resolver os negócios, a Bíblia diz. E a mulher deu um jeito de mandar todo mundo embora de dentro da casa. Olha que situação. Quando ele entrou lá e ele viu que não tinha ninguém, ele deveria ter saído, mas ele ficou. Nós temos que ter cuidado com as armadilhas do diabo. O diabo arma ciladas, ele arma ciladas. Você já ouviu aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? José deveria ter discernido o ambiente, ele deveria ter discernido o perigo. Ele já sabia que a mulher estava apaixonada por ele, então, sabe, por que ele ficou no mesmo ambiente que ela? Faltou para ele maturidade, faltou para ele discernimento. Às vezes falta para as pessoas isso, maturidade, discernimento. Tem decisões que a gente toma hoje baseado no discernimento que Deus está nos dando. E tem coisas que têm que serem discernidas. Caso contrário, você cai numa armadilha. Quando eu vejo as movimentações acontecendo e eu consigo identificar perigos, eu sei que é Deus me mostrando que eu tenho que sair daquilo ali. Não é para mim, não posso ficar exposto a isso. Você entende? Eu já saí de relacionamentos por causa disso, de amizades. Eu já saí de lugares por causa disso. Eu já abri mão de certas coisas por causa disso. Eu já deixei de fazer negócios por causa disso, porque eu vi uma armadilha.
Eu já vi aquilo que iria dar, porque isso se chama visão. Deus fala conosco de várias formas, e uma das formas que Deus fala é por meio de visão espiritual e por meio da visão natural. A visão natural, ela antevê certas coisas, ela antevê, puxa, é isso que pode acontecer, mas isso é um risco e pode ser uma armadilha. E sabe, quando eu olho para a vida de José, eu vejo como o diabo preparou uma arapuca para ele. Aí você diz assim, não, mas Deus estava conspirando para o bem. Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Com certeza, sabe, Deus tinha uma outra maneira de colocar José na presença do faraó. Deus tem outra maneira. Daí você diz, não, mas tinha que acontecer desse jeito. Às vezes não. Ora, se José trabalhava para Potifar era comandante e talvez fosse até amigo do faraó, José muito bem poderia ir até a um jantar acompanhando o seu senhor e o faraó contar do sonho perturbador que ele teve e José dizer assim, eu posso responder, eu sei o significado do teu sonho. Mas isso não aconteceu porque José não conseguiu discernir a aparência do mal. Você vai ter que aprender a discernir quando uma coisa é errada. Você vai numa academia, tem lá uma pessoa que está olhando para você, você tem que sair fora disso aí. Isso aí não é de Deus para você. Você trabalha num lugar onde você vê um monte de gente fazendo coisa errada e você pensa, está todo mundo fazendo, vou fazer igual. Ei, não entra nisso. É a aparência do mal. Você está vendo um grupo de pessoas falando mal, criticando, batendo em alguém e você entra lá, daqui a pouco você está batendo também, está falando mal também. Fuja da aparência do mal. Deus, Ele nos mostra um caminho e nós temos que ter discernimento espiritual no nosso caminho para não cairmos em erro, para não tropeçarmos a nossa caminhada. Escuta o que Deus manda dizer para você. Escuta o que Deus manda dizer para você. Saia de tudo aquilo que é laço. Saia da aparência do mal. Você está vendo que você está caindo num golpe? Sai fora disso. Escreve aqui nos comentários. Fugir da aparência do mal. Eu olho para José e eu penso, a história poderia ter sido diferente. Aí você diz, não, mas não tem como tem. Nós enfrentamos determinadas situações porque nos falta discernimento espiritual. Eu tomo decisões hoje porque eu vejo coisas, eu antevejo situações que podem acontecer e saio antes. Nós precisamos entender as maneiras como Deus fala conosco. Eu escrevi um livro, eu não estou com ele aqui na mesa, mas esse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar com o homem. Com o discernimento que eu tenho hoje sobre as formas que Deus fala, eu faria um outro livro, 30 formas que Deus usa para falar com o homem, e talvez daqui a 5, 10 anos eu possa fazer um livro de 40 formas que Deus usa para falar com o homem. Sabe por quê? Porque eu tenho entendido na minha caminhada que Deus usa vários fatores para falar conosco. É claro que a palavra de Deus, ela é a revelação máxima. E todos os outros sinais, todas as outras palavras, todas as outras conversações, elas vêm, sabe, abaixo dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela é a medida perfeita de Deus. Então, toda palavra tem que estar submetida a ela, todo sinal tem que estar submetido a ela, toda visão de Deus tem que estar submetida a ela. Se não estiver submetida a ela, eu não posso colocar nenhuma palavra em pé de igualdade com ela. Você entende? É por isso que discernir a aparência do mal é fundamental. E um detalhe, de acordo com a resposta das pessoas com quem você conversa e de quem você se aliancia, você pode se aliançar com elas ou você pode tomar um outro caminho. Tudo depende da resposta delas.
Como assim? Isso é fugir da aparência do mal. Porque na conversa que você tem com qualquer pessoa, você vê o bem e o mal. Você discerne o bem e o mal. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero pedir que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu sei que essa palavra precisa ser repassada para muita gente, porque Deus hoje está dando livramentos. Amém? Eu quero liberar essa palavra. Deus hoje está dando livramentos para muitas pessoas e o Senhor está dizendo: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. É isso que o Senhor está dizendo. Fuja da aparência do mal. Deus me deu uma palavra e o Senhor me disse: diga a Anabela. Tem uma pessoa aí que está me ouvindo. Fuja da aparência do mal. E o Senhor também me disse: diga para Camila que eu estou virando algo. Deus está, restituindo algo a você. Algo que estava de um jeito, Deus está virando isso a teu favor. Então está entrando mudança aí. E eu vi, duas letras iniciais de uma empresa, AW. Iniciais, seja de um cartão de visita de uma empresa. Deus está visitando essa empresa, essa pessoa, com milagres essa semana ainda. Porque a semana, ela só acaba no sábado. Amém? Tem milagres aí te visitando. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários teu pedido de oração. E eu tenho 2 convites importantes para você. O primeiro é para você se tornar o meu aluno, dentro da Academia Quino Global. E você buscar esse discernimento espiritual que eu ensino e que eu aprendi a caminhar nele. Quer ser meu aluno dentro da academia? Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na Academia Quino Global. Certo? Lá no meu site você pode se tornar nosso aluno. Também eu tenho feito uma nobre missão, que é levar a palavra de Deus na televisão, para milhares e milhares de pessoas. Não somos patrocinados pela igreja, tudo é mantido pelo meu ministério e também pelos meus parceiros. E quando não fecha o valor da TV, coloco do meu próprio bolso. E assim já faz 1 ano e meio que eu tenho estado na TV. Se Deus ministra ao teu coração de ser um parceiro meu ou de orar por mim, eu agradeço muito. E você pode entrar em contato com a minha equipe de como você pode nos ajudar e se tornar um parceiro da televisão. Eu estou na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Deus conhece meu coração, eu quero continuar na TV enquanto o Senhor permitir e peço a sua oração. E domingo agora vamos ter uma Santa Ceia. O endereço da igreja que eu estarei ministrando é aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Domingo, 9 horas da manhã. Você é nosso convidado. Já anotou aí o endereço? É só colocar aí no seu GPS e você vai chegar na porta da igreja. Domingo, 9 da manhã. 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, a tua casa. Eu quero dizer para você, a falta de discernimento da aparência do mal tem feito muitas pessoas fazerem maus negócios. Tem feito muitas pessoas confiarem em gente errada, gente falsa, gente má, gente do mal. Tem feito muita família ser destruída. Eu tenho visto inclusive ministérios ruírem porque não discernem a aparência do mal. Você não tem ideia o que eu recebo de ligação aqui nesse telefone. E grande parte das ligações que eu recebo aqui, muitas vezes eu não posso estar, porque eu vejo a aparência do mal e eu digo, eu não posso estar nisso, eu não posso me misturar com isso, eu tenho que me afastar disso. E a minha vida tem sido uma vida de batalhar contra a aparência do mal, porque a aparência do mal vem, gente. Você não ora por isso, mas isso vem. E nós precisamos entender que o objetivo da aparência do mal é te derrubar. É fazer você perder tempo. É mexer com o teu destino. É tocar numa das coisas mais preciosas que Deus te deu, é o teu propósito. Fuja da aparência do mal, não vale a pena. Não vale a pena. Ande em integridade, Deus vai continuar te abençoando e você vai continuar crescendo. Amém? Escreve isso nos comentários como palavra profética. Vou continuar crescendo, nada vai impedir o meu crescimento. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse momento para que o Senhor dê discernimento para cada pessoa que está nessa oração e que eles venham aprender a fugir da aparência do mal, da maldade, das coisas erradas que existe, Pai. Muitas vezes aonde ela trabalha, aonde ela frequenta, com as pessoas com quem ela está se sentando na mesa. E a Tua palavra diz, Pai, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Senhor, nos dê discernimento espiritual, nos dê discernimento para que não caiamos na aparência do mal. Eu oro em nome de Jesus para que haja livramento de Deus agora na vida dessa pessoa. Que todo o laço de Satanás seja cortado, que a maldade seja desfeita e que o novo tempo inicie na vida dessa pessoa. Eu oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que a cura toque no teu corpo físico agora, removendo todo nódulo, todo caroço, todo cisto, todo microcisto, toda alergia, toda trombose, toda infecção, problema nos pés, na coluna. Renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. No nome de Jesus, seja curado. Jesus Cristo dá saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro para que todos os ossos da tua coluna, eu oro para que todo o sangue no teu corpo seja tocado pelo poder, seja tocado pela glória de Deus e que seja removido toda opressão, seja removido toda ação contrária de Satanás. Eu oro em nome de Jesus. Guarda, Pai, proteja, livra, abençoa, abre as portas. Senhor, nós oramos agora, colocando nossa vida aos pés da cruz, colocando tudo que diz respeito a nós aos pés de Jesus e pedimos a bênção do Senhor, céus abertos, o mover do Senhor entrando na nossa vida, transformando realidades e trazendo vida, trazendo a paz de Deus agora, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo você e que o toque da unção de Deus venha sobre ti. Em nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, que tudo aquilo que tenta te amarrar seja cortado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê vitória, que
que o Senhor te leve à conquista, que hoje seja um dia abençoado, próspero, de milagres, de vitória e que entre salvação na tua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere muito hoje. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois teremos a nossa oração da noite às 18 horas. Que Deus te abençoe, um excelente dia na paz e na bênção do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando uma palavra de fé. E no final, quero fazer uma oração profética em favor da sua vida, em favor da sua família. Eu tenho visto, Deus tem me dado a oportunidade de contemplar muito milagre de Deus. E hoje nós vamos começar uma jornada de 21 dias para a transformação total da sua vida. Nesses 21 dias, eu vou estar liberando várias lições. Cada dia será uma lição. E também farei orações específicas. Hoje, tanto na oração de agora, quanto na oração das 18 horas, nós estaremos orando por fortalecimento espiritual. Então hoje nós faremos uma oração de fortalecimento espiritual. E quero falar um pouco sobre como você deve lidar com as dores da vida. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu quero também, antes de começar glorificando o nome de Jesus, o testemunho da Michele. Ela escreveu assim: Shalom, meu testemunho é de gratidão. Meu esposo passou 2 anos sentindo dores. Fez até cirurgia no braço e nada fazia a dor passar. Mas através das orações, ele recebeu a cura. Também foi curado da insônia e liberto dos remédios para dormir, que tomava há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, 3 décadas. Minha gratidão a Deus por usar o profeta. Toda honra e toda glória, Michele, sejam dadas a Jesus Cristo. Ele curou o teu marido. Esse é o poder da oração. 30 anos numa dependência. E Jesus Cristo entra e transforma. É nisso que eu acredito. É nisso que nós estamos aqui nessa jornada, acreditando nesse mover divino. E Deus me deu uma palavra no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A dor é inevitável. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vão ter dores. Nós não queremos nunca nos ferir. É claro que ninguém busca uma dor. Pelo menos ninguém que é sábio busca uma dor. Mas as dores virão. E elas virão com um propósito de moldar você. Virão com um propósito de lhe dar um destino. Guarde isso. A dor lhe dá um destino. Será que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, depois tivesse sido acusado injustamente e lançado na prisão, aprendesse a lidar com todas as dores que estavam sobre ele, ele se tornaria o governador do Egito? Porque eu aprendi que quanto mais alto o lugar que Deus nos leva, mais maturidade
você tem que ter. Você tem que saber lidar com as pressões, porque elas virão de todos os lados. Eu fico imaginando como que um presidente da República, ele vive nos 4 anos, porque é muita pressão. É pressão daqui, é pressão dali. E não só isso, pessoas que estão em posições de autoridade, pessoas que têm que tomar decisões todos os dias. Eu fico imaginando um CEO de uma empresa de 10 mil funcionários, de 20 mil funcionários, sabendo que um deslize ou uma distração pode levar ao caos, pode levar à quebra. Enfim, existem tantos perigos, quanto maior o lugar que Deus te leva. No entanto, quando você enfrenta dores, lida com dores, sente na pele a dor de situações que você vive, de situações que você passa, você acaba criando uma casca grossa e você começa, a ter uma outra visão sobre a vida. Você passa a ser mais responsável, você passa a se movimentar diferente, porque a dor, ela forja, a dor, ela leva você para o forno, lhe prepara, lhe deixa no ponto certo. A dor nos mostra que algo está errado, faltando ou até mesmo fora do lugar. Já parou para pensar sobre isso? Sempre que você sente uma dor de cabeça, significa que tem algo errado aí no seu corpo? Sente uma dor no estômago, tem algo errado? Alguma coisa que você comeu? Está com dor nas costas? Isso representa várias coisas. Está com um problema na boca? Sente dor na língua? Isso representa, enfim, tanta coisa. Ou seja, a dor, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Ela é um sinal de que existe uma desordem, que algo está faltando no seu corpo, que algo está faltando na sua vida. Sabe, quando a mulher, ela começa a chorar, quando ela começa a ficar distante, é sinal de que existe um problema no casamento. Quando o filho não quer mais ficar com você na sala, quando o filho não quer mais conversar com você, ele chega da escola e vai direto para o quarto, sai do quarto direto para mesa de jantar e ele repete esse ciclo dia após dia, é sinal de que existe um problema, é uma dor que está falando. Só que a gente não vê no início. Sabe quando que a gente vê? Quando dá um estouro. Quando dá um estouro, quando dá um problema no colégio, quando a mulher grita, quando o marido ele começa com ira a responder, não quer mais ficar em casa. Ou seja, as dores, elas sempre aparecem antes de o real problema se manifestar e ser visível. E nós ignoramos as dores, ignoramos quando os problemas começam a se apresentar para nós. É que eles não começam a se apresentar como um problema, eles começam a apresentar como uma dor. E a gente não lida com isso, a gente não resolve. Eu tenho dito que problemas que não se resolvem são como pequenas trincas que vão cada vez mais abrindo rotura. E quando vê, a estrutura está totalmente comprometida. E tudo que você construiu em cima começa a ruir, porque você não cuidou daquela trinca ali. Tem gente que tem que prestar atenção mais no casamento. Tem gente que precisa prestar atenção mais nas finanças. Tem gente que precisa prestar atenção mais na vida espiritual. Você vai ter que ter um olhar diferente para essa dor que está se apresentando para você. Porque isso é sinal de que alguma coisa tem que ser feita. E feita antes
de dar o estouro, antes do problema arrebentar nas suas costas. É melhor você reagir. Algumas pessoas, para reagir, o problema tem que se manifestar com muita força, porque não foi feito um tratamento preventivo. Aliás, não foi feito nenhum diagnóstico. Se foi ignorado a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Estude o problema por dentro, para não ter o mesmo problema. Reflita quais as ações que deveriam ter sido tomadas e não foram. Reflita o que causou aquela dor e por que aquilo se tornou algo tão grave. Por que você não conseguiu enxergar quando o problema se apresentou a você? Sabe o que eu aprendo? Que a gratidão faz diminuir qualquer dor. Você diz, como assim a gratidão faz diminuir qualquer dor? Quando nós temos uma vida de gratidão e já sabemos do problema, sabemos daquilo que está dilacerando a nossa alma e começamos a olhar mais para Deus, você é mais grato pela sua vida, você é mais grato por Ele estar na sua vida, pela presença dEle estar na sua vida e que aquele vendaval vai passar, aquele tempo ruim vai passar, aquela situação, Deus vai lhe dar graça para você resolver. Gratidão. A gratidão, ela quebra o peso do mundo, o peso da pressão, o peso das dores da alma. Seja mais grato. Seja mais grato. Não seja uma máquina de trabalho. Não seja uma máquina que é manipulada pela vida, pela cobiça, pela ganância. Seja alguém grato. Conhecendo a verdade, a libertação chega. Em João 8:32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as dores surgem, nós temos que descobrir a verdade. Nós temos que ir a fundo. Qual que é o problema? Será que esse problema é de ordem natural? Fui eu que causei esse problema? Ou será que esse problema é de ordem espiritual? Vá a fundo, veja o que aconteceu. Sente e converse com a sua esposa, com o seu marido, converse com o seu filho. Chame aquelas pessoas que são responsáveis pelo problema que estourou na empresa, conversa com eles. Você vai ter que achar uma maneira, sabe, de resolver esse problema. Por isso, quem supera as dores e os problemas do jeito certo, se torna raro e de valor, valoroso. Se torna uma joia especial, porque sabe resolver problemas. Quem sabe resolver problemas, quem resolve, porque covarde corre de problema, mas o sábio, ele resolve. E quando ele não consegue resolver, ele busca Deus, ele busca força em Deus para poder superar aquela dificuldade, aquela situação na vida dele. Nada é por acaso, não existe dor sem propósito. Sabe o que você tem que se perguntar? A grande pergunta é, nós vivemos na era que fazer perguntas é fundamental. A grande pergunta, sabe qual que é? Como que eu não vi isso acontecer? O que aconteceu que eu estava tão distraído que eu não vi um problema que estava aí no meu quintal? Esse problema estava dentro da minha casa. Como que eu não vi? Eu já vi vários homens que se encantaram com os resultados e acabaram sacrificando a sua família. Eu tomei uma decisão há anos atrás de não viajar tanto. Eu vi que isso não ia ser um caminho bom para mim, nem para minha família. Diminuir as viagens. E hoje não tenho como, está toda hora fazendo viagem por causa das gravações, mas já tive a oportunidade. Eu quero que você entenda que quando você vê que algo não vai dar bom, é melhor você, sabe, ter uma postura e um posicionamento diferente. Eu me lembro de um caso da mulher que disse para o marido que ia se separar dele. Ele levou um choque.
Ele levou um choque, veio branco me falar. E ele disse, a mulher quer separar. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ela está traindo você? Aí ele disse assim para mim, não. Ela me falou dos problemas que ela fala constantemente para mim, mas que eu não resolvo. E daí ele começou a dar as justificativas dele e eu disse para ele, seu casamento não está perdido. Você só precisa consertar a sua vida. Você levou um susto agora para que isso não continue, porque é uma dor falando. Mas se você for a ela e você ter palavra de homem, que você vai corrigir as coisas, tudo que você fez de errado, tenho certeza que a sua mulher vai voltar atrás. Aí ele foi, criou um plano para mudar as coisas na vida dele e a mulher perdoou ele. E hoje estão em um processo de restauração. É isso que acontece quando a dor estoura na nossa cara. Nós temos que ter posicionamento para resolver. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Sabe qual que é a lição para hoje? A lição para hoje é: aprenda a discernir as dores da vida. Sabe, não fique só ignorando o problema. Vá a fundo e veja o que está acontecendo. E depois que você descobriu a dor, trate ela. Trate aquela dor. Não deixa passar. É essa a instrução e a palavra que eu tenho para a tua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, por gentileza. Nesses 21 dias de jornada, eu vou pedir para você compartilhar com pessoas que o Espírito Santo mostrar para você, grupos que o Espírito Santo mostrar para você. E se você tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu também quero dar um recado muito importante para você. O meu recado é que nós teremos um evento semana que vem, segunda e terça-feira, 14 e 15. Um evento chamado Seminário de Intercessão Profética. É um seminário exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. E se você ainda não é meu aluno na academia, você não sabe o que você está perdendo. Inclusive essa semana tem 2 direções que eu vou dar dentro da academia. E esse seminário vai vir amigos, preletores de fora, que vão ministrar sobre intercessão. Nós estaremos ensinando você a como se tornar um intercessor em favor da sua casa, a como se levantar como um guerreiro de oração, a como fazer orações específicas, a como discernir até mesmo por meio das orações o que Deus está falando com você. Você vai ser muito abençoado. Está aí o meu convite. É só você ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a tua inscrição. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Vai te abençoar, vai abençoar a nossa vida também. Esse aqui é o livro Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse aqui é o livro Sonhos, para você que sonha muito e que pensa que teus sonhos não têm propósito. Sim, muitos sonhos, não todos, muitos têm propósito. E esse aqui o livro é a Unção do Rompedor, da minha esposa. Fala da unção de Davi. Como Davi, debaixo da unção, rompeu e avançou. Amém? Todos esses livros você pode adquirir no meu site. O link está aqui na descrição. Enquanto isso, eu quero declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários teus pedidos de oração. Eu estarei orando pela sua vida. Amém? Estarei colocando você diante de Deus. O Senhor me mostrou a vida de uma mulher de sobrenome Flores. E eu vi como se fosse uma pequena almofada pequenininha, sabe, cravejada de muitos alfinetes, que nem agulhas de
de uma costureira, mas o Senhor me mostrou obra de maldade contra essa pessoa de sobrenome Flores. E eu quero cancelar agora no mundo espiritual toda obra de maldade contra a vida dessa pessoa. E para identificar melhor, você de sobrenome Flores, você sente, sabe, alguns desconfortos aqui no peito. Muitas vezes você sente, sabe, uma coisa ruim. Essa sensação ruim é de ação maligna contra a tua vida. Está por terra no nome de Jesus Cristo. Também tem pessoas que estão me ouvindo aí, que têm sonhado muito com acidente. Tem sonhado muito com acidente. Cuidado com as decisões erradas que você pode estar tomando. E a segunda coisa, ore por livramentos de Deus no seu caminho. Ore por livramentos do Senhor no seu caminho, no caminho da sua casa. Amém? E essa noite, tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que o filho acordou no meio da madrugada chorando e não conseguia parar de chorar. Essa pessoa está aí me ouvindo nesse momento. Essa opressão espiritual dentro da tua casa, você vai quebrar com oração e jejum, porque tem um problema maior aí. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe. Eu vou estar às 9 da manhã aqui e depois às 18 horas junto com você. Diz assim o Salmos 91. Enquanto isso, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia, Senhor, da transformação hoje, o Senhor nos ensinou a discernir a dor, a não ignorar a dor, mas ir a fundo para descobrir o problema. Que essa lição possa ficar impregnada em nós e que a partir de hoje não sejamos pessoas distraídas, que não veem o que está acontecendo, mas que o Senhor nos dê visão espiritual, o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos ajude a compreender as coisas que estão ao nosso redor. E oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que todo laço seja cortado agora. Toda pessoa que não consegue ver a dor, não consegue ver o que está acontecendo, meu Deus, que seus olhos se abram e que ela comece a ver. Ajude-a, Pai, porque essa dor tem propósito e esse propósito vai levá-la ao destino. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós quebramos completamente toda a influência do mal, declaramos por terra todo tipo de ação contrária, de resistências no caminho dessa pessoa, de espírito de atrapalho, de confusão, de conflito, de brigas, e damos uma ordem a esse mal: retire-te agora do caminho dessa pessoa. Oramos também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Todo tipo de alergia, todo tipo de câncer,
todo tipo de problema nas pernas, nos braços, no estômago, no intestino. Eu declaro saúde. Pessoas que estão com feridas na boca, que estão com problemas na língua, eu quero declarar saúde agora, total e completa na sua vida. Que todo levante contra a tua saúde, contra o teu corpo físico, seja desfeito agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Toda obra do inimigo contra a vida dessa pessoa, cesse agora. E traga, Senhor, paz para a sua família, traga paz para a sua vida, traga visão e discernimento espiritual a essa pessoa. E nós oramos consagrando o dia de hoje a Ti e pedimos um milagre sobre cada pedido de oração. Um milagre, Pai, sobre cada pessoa que está passando por uma dor financeira, que está diante de um desafio. Eu quero já declarar, Pai, que se ela se aproximar de Ti, o Senhor vai dar as estratégias que ela precisa para vencer, para romper e para quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo de falência na vida e na família dela. Eu abençoo a vida dela no nome de Jesus Cristo e declaro um tempo novo que está surgindo sobre você. Um tempo de conquista, de vitória, de avanço, no nome de Jesus Cristo. Que venha tempos de refrigério. E nós pedimos um milagre de Deus, uma resposta de oração sobre todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Colocamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção. Também quero orar, Pai, agradecendo por cada parceiro da televisão, por cada intercessor da televisão que tem nos propiciado, nos ajudado, intercedido por nós, para que possamos ficar firmes. Gratidão, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo cubra a tua vida, que teu dia seja um milagre, teu dia seja uma bênção. Amém? 9 da manhã, vou estar com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe.